Olá pessoal, Paulo Braz falando, bem-vindos ao canal Observatório de Patas. E hoje nós iremos falar a respeito de pós-graduação. Eu vou contar para vocês um pouco da minha história, a respeito de como que eu fui fazer pós-graduação, residência, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, por que eu escolhi cada uma delas? Bom, eu escolhi porque a vida é minha e eu faço o que eu quiser. Mas eu vou contar pra vocês o porquê que eu fiz essa escolha, Se vocês quiserem fazer escolha diferente, tô nem aí, eu tô aqui pra contar a minha história. Então vamos lá. Pessoal, tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol, quando eu me formei, e eu já tenho vídeo sobre isso, Então depois volte lá e dê uma olhadinha. Primeiro vídeo aqui do canal. Então, quando eu comecei a exercer a profissão de médico veterinário logo após a minha formatura, eu fiquei bastante intrigado a respeito de o que eu poderia fazer a partir de agora, Então, eu sabia que as possibilidades de pós-graduação eram muito grandes. Então, quando eu me formei, eu comecei a pensar, agora o que eu vou fazer, Como eu já sabia que eu queria ser professor, isso já era uma das certezas que eu tinha, eu quis seguir a seguinte trajetória. Primeiro de tudo, eu quis fazer residência. Por que eu queria fazer residência? Porque na minha cabeça, eu tinha aquela coisa que, se eu fizer residência, eu vou adquirir conhecimento prático. E, querendo ou não, pessoal, era verdade, Eu acho que eu estava certo a respeito disso. Por quê? Porque na faculdade, por mais que nós tenhamos tanto disciplinas práticas quanto teóricas, a gente acaba fazendo uma única vez cada coisa, Então, por exemplo, na aula de cirurgia, na minha época, nós que fazíamos alunos, Os professores ficavam ali em volta, nos auxiliando, mas nós acabávamos fazendo. E quantas vezes eu fiz cirurgias diferentes? Nunca, a não ser orquiectomia, Para quem não sabe, é a castração de macho, Mas as demais cirurgias eu fiz uma vez ou nenhuma. Então, como que eu estaria apto para o mercado de trabalho? Bom, cirurgia não era a minha praia, Não era o que eu queria fazer. E eu já tinha decidido, então, que eu queria fazer residência e seria ou em patologia clínica ou em anatomia patológica. Aí você pode falar, Paulo, mas a patologia clínica e a anatomia patológica são áreas totalmente diferentes. Não é, eu não acho. Então a base patológica, a base de estudo, ela acaba sendo a mesma. Então foi bem legal essa minha dúvida aí entre as duas áreas. Por quê? Porque eu acabei estudando para as duas áreas para residência e eu acho que acabei aprendendo um pouco mais, de áreas que acabam se complementando. Então, a primeira de tudo, pessoal, vale lembrar também que a minha graduação foi entre 2006 e 2010, E eu ingressei na residência em 2011. Então, nessa época, não existiam programas do MEC, como os programas uniprofissionais que existem hoje, em que a bolsa ela é muito boa, Eu acho que é aproximadamente R$ 4.000 hoje em dia, 2024. E na minha época, como não tinham esses programas, era a própria universidade que fazia o pagamento dessas bolsas. E era um tanto muito pequeno. Eu lembro que a minha bolsa era de R$ 600 e com os descontos ficavam R$ 480. Pouquíssimo. Se não me engano, pessoal, depois dá um confere aí, mas eu acho que era menos que um salário mínimo. Então, assim, a gente se formava querendo ganhar dinheiro. Eu, particularmente, precisava ganhar dinheiro, porque eu precisava ajudar minha família no sustento da casa, de alguma maneira. Então, eu sempre ficava pensando, eu preciso ganhar dinheiro? E daí eu fui fazer residência para ganhar quanto? R$ 480. Depois disso, pessoal, ignorando a situação financeira, eu acho que valeria muito a pena eu fazer a residência, Porque seria esse conhecimento prático que eu já havia dito para vocês. Então, como que eu fui fazer? Vale lembrar também que, se eu não me engano, existiam apenas 10 universidades que ofertavam programas de residência. Então, nessa época, era muita pouca vaga, que se tinha. Eu lembro, assim, mais ou menos, que tinha residência na UEL, na UFMG, na Unesp. Nas particulares, eu lembro que tinha na Uniderp, eu acho que na Universidade de Vila Velha. Então, eram poucas as oportunidades que se tinham para fazer a residência, Eu escolhi 2 locais. Por quê? Um que era em Campo Grande, que era a cidade que eu já tinha formado e estava morando, e a minha família também tinha mudado para lá, quando eu estava no ensino médio ainda. E a outra cidade era em Londrina, na UEL. Por quê? Porque a minha família inteira é de Londrina, Eu sou nascido em Londrina. Então eu acho que seria um local legal, Assim, mais pela proximidade. Fora que a UEL é uma universidade super renomada, Na medicina veterinária, muito conceituada. Então, eu achava que era uma possibilidade bem legal ali de fazer uma pós-graduação. Feito isso,
Eu então escolhi fazer em Campo Grande a prova de patologia clínica e lá na UEL a prova de anatomia patológica. Até porque em Campo Grande não existia prova de anatomia patológica, não existia essa residência. A partir daí, o que aconteceu? Comecei a estudar bastante, né, para a prova de anatomia patológica, para passar na residência. Fui procurando nas redes sociais pessoas que já faziam residência na área, né, principalmente na UEL. Consegui encontrar uma pessoa, na época, a rede social que mais fazia sucesso é uma que começa com F. Então, saí procurando aí essas pessoas, né, encontrei, conversamos, falei, é isso que eu quero para minha vida, tô decidido. Fui lá, estudei, fiz a prova, passei na primeira prova, que era a prova teórica, e daí depois disso tinha só a entrevista e análise de currículo. Passei? Não, pessoal. Eu acho que eu fiquei em segundo lugar. Eu não lembro muito bem ao certo, porque eu acho que eu fiquei tão frustrado. Eram 7 ou 9 candidatos que tinha na época para fazer a prova, e eu fiquei em segundo. Eu fiquei em segundo ou em terceiro, e era só uma vaga. Eu fiquei bem frustrado na época, porque eu tinha ido muito bem na prova escrita, mas eu acho que eu fui muito mal na entrevista. Por quê? Porque na entrevista eu queria ficar falando de mim, né? De quanto que eu era inteligente, quanto que eu era legal, como que eu conseguia trabalhar em equipe, como que eu agregaria ali no programa de residência deles. E sinceramente eu acho que não era isso que eles queriam ouvir. Eu acho que eles queriam saber mais da minha vida acadêmica, como que eu tinha conhecido a anatomia patológica, se eu tinha feito estágio nessa área. Enfim, me lasquei, não passei e não quero mais falar sobre isso. Se alguém tocar nesse assunto, eu vou cancelar o canal. Mentira, tô empolgado com o canal. Daí, então, o que aconteceu? Fui para minha segunda opção, né, que seria fazer, então, patologia clínica lá em Campo Grande. Prestei a prova e passei, consegui passar, fiquei bem feliz e fiz a residência em patologia clínica lá em Campo Grande mesmo. O que aconteceu? Aconteceu que eu não tinha uma experiência grande na rotina, né, laboratorial. Então isso daí dificultou um pouco para eu conseguir ter vontade em fazer os exames, né? Mas isso daí passou rapidamente, porque ainda bem que eu tinha uma R2, que ela era muito dedicada e muito paciente. Então assim, ela estava o tempo inteiro me ensinando, né? Então acabou que eu fiquei tranquilo algumas 2, 3 semanas depois de ter iniciado a residência. Mas tem um fato muito engraçado. Eu e essa residente R2, eu não sei se eu posso falar nome, se ela vai me processar por causa disso, então vou preservá-la, mas ela era extremamente metódica. E eu a conheci, né, e no primeiro dia eu sentei assim na frente do o meu microscópio ficava de frente ao microscópio dela, né, numa bancada, então a gente conseguia se olhar assim e conversar. E a primeira coisa que eu fiz era o quê? Conversar, porque eu adoro falar. Eu acho que eu nasci para isso. Será? Eu acho que talvez sim. E daí eu fui lá conversando com ela, na verdade, tendo um monólogo, né? Falando sobre mim, por que eu fiz patologia clínica, o que eu queria ser depois de patologista clínico, como que eu nasci, como que eu surgi, né? E eu fui contando a história da minha vida. Dela pegou, tirou os olhos do microscópio, seus olhos orientais, e disse assim: Paulo, eu não gosto de conversar. E voltou para os olhos ao microscópio. Gente, eu falei assim, serão 2 anos muito longos. Porque imagina eu querendo conversar e ela não querendo conversar. Mas no final das contas, eu estraguei a menina. Por quê? Porque ela não parava mais de falar. A minha preceptora da residência falava: Paulo, o que você fez com ela? Quase que eu falei o nome dela. Quase, o que você fez com ela? E daí eu falava: nada, professora, só estava incubado dentro dela esse ser, essa vontade de falar, né? Eu só libertei. Mas foi muito legal, né? Porque ela me ajudou muito, a gente foi para congresso juntos, temos várias histórias muito engraçadas. Se vocês quiserem, depois eu faço um outro vídeo só contando as histórias da residência, mas eu já quase pus fogo no laboratório. Fomos para congressos, nos perdemos, assim, era muito legal estar com ela, né? E depois, quando eu fui R2, eu também tive uma R1 maravilhosa, então assim, eu não tenho o que reclamar desse meu ambiente de trabalho, né, nesse período. Tenho sim algumas coisas que eu não vou citar agora, mas de uma forma geral foi muito legal, né? Fora que eu aprendi muito na residência. Então eu saí de lá me sentindo preparado para trabalhar pelo menos como patologista clínico. E daí, eis que começa a entrar na minha vida a área de animais silvestres. Durante a graduação, eu não tive a disciplina de animais silvestres. Na verdade, eu acho que nem existia. Poderia ter até em outra universidade, mas na minha não tinha. Eis que um certo dia, né, a universidade que eu estava fazendo residência, ela fez um convênio com o CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres.
e lá no CRAS eles começaram a levar animais para o hospital veterinário. Eu lembro que os residentes de clínica médica, eles não queriam saber, né, sobre os animais silvestres. Então eu comecei a tentar me introduzir, todo animal que chegava lá eu queria mexer, eu queria coletar um exame, né, queria coletar um sangue, fazer um swab anal, fazer um swab vaginal, enfim, eu queria ter a oportunidade de ter contato com aqueles animais. Então me instalou ali na cabeça, nossa, que área legal, né? Que diferente, dá para trabalhar com animais silvestres, né? Só que eu não sabia muito nem a respeito dos animais silvestres em si e nem depois como trabalhar com os animais silvestres. Mas eu fiquei bem feliz fazendo o que eu estava fazendo, né? Só de realizar esses exames desses animais já me deixou muito feliz, me abriu portas para publicações científicas, né? Anais de eventos, revistas científicas e algo que eu sempre gostei também. Então eu estava bem feliz fazendo o que eu estava fazendo naquele momento. Quando eu terminei a residência, pessoal, eu já queria entrar no mestrado. Então surgiu aí uma outra etapa da minha vida que foi muito ligada a uma outra. Então, em 2010 eu me formei na faculdade, 2011 e 2012 eu fiz residência e 2013 eu ingressei no mestrado. Como que eu ingressei no mestrado? Eu já fui conversando com uma professora durante minha residência, falando que eu gostaria muito de fazer o programa de mestrado. Então ela falou assim, olha Paulo, se você quiser, você já pode ir coletando material durante a sua residência mesmo, né? Você já adianta seu projeto, ele já está aprovado em comitê de ética, quando você entrar, você já está com meio caminho andado. E foi o que eu fiz, né? Então eu fui, me inscrevi no programa de ciência animal da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, fiz a prova, passei em primeiro lugar e daí comecei a fazer o curso, né? E foi bem legal, pessoal, que eu trabalhei com tumores de pele, de cães e gatos, no caso. Mas, como eu já tinha adiantado bastante o meu mestrado, né, principalmente ali na parte de projeto em si, então eu já estava bem mais adiantado do que outros colegas. Isso daí é bastante importante levar em consideração, né, e contar para vocês. Por quê? Porque foi quando eu consegui me introduzir nessa vida mais silvestres. E como que isso aconteceu? Eu terminei todo o meu mestrado em 1 ano, né? Então eu já tinha feito todas as disciplinas. O mestrado a gente tem de 1 a 2 anos para terminar. Então em 1 ano eu já tinha acabado tudo, já não tinha mais nada para fazer, só defender. Mas ao mesmo tempo eu não queria defender porque eu achava que era uma oportunidade de eu continuar pesquisando, publicando, né? E melhorando meu currículo para futuros concursos que eu pudesse fazer. E foi muito certeiro. Nessa mesma época, um aluno de doutorado de uma pesquisadora da Embrapa Pantanal foi falar com a minha orientadora. E daí ele foi lá conversar com ela e falou assim, olha, a gente está precisando de alguém que seja da área de laboratório para processar alguns materiais nossos, biológicos, né, que nós estamos coletando de animais silvestres. Você conhece alguém que poderia ir? Minha orientadora na hora. Eu não conheço ninguém. E daí eu estava ali perto dela e eu fiquei meio assim. E daí ela falou assim, tem o Paulo, que já acabou as disciplinas, já acabou o mestrado, tá aqui só me enrolando para defender. Talvez ele queira, mas eu já te adianto, ele não vai aceitar. Eu olhei para ela assim com uma cara, tipo, o que você tá falando, professora? E daí o guri falou, tá, então depois eu vou conversar com ele certinho, e daí a gente vê o que a gente faz. Ele saiu, eu fui conversar com a minha orientadora, e ela assim, Paulo, você não vai aguentar, você vai pro Pantanal, você é toda almofadinha, você adora ar-condicionado, shopping. E de fato era verdade, né? Eu nasci em Londrina, cresci em Curitiba, depois fui para Foz do Iguaçu, voltei para Londrina e no segundo ano do ensino médio, então quando eu tinha 15 ou 16 anos, eu fui para o Mato Grosso do Sul em Campo Grande. Então eu sempre morei em cidades maiores, né? Eu sempre fui muito urbano. Então, de fato, ela tinha um pouco de razão. Mas eu falei para ela, não, eu vou aceitar esse desafio, você vai ver só. Eu vou conseguir sobreviver no Pantanal. Entrei em contato com aquele doutorando, falei, olha, pode falar para a professora que eu vou. E fui. Então, como que eu fui? Eu fui bem bonito, né? Pra Embrapa, lá em Corumbá, Embrapa Pantanal, porque eu achei que eu fosse fazer uma entrevista com a professora, lá com a pesquisadora, né? E daí eu cheguei lá, todo bonito, né? Vesti uma camisa bonitinha e tal. Fui de mocassim, esse mocassim é muito importante, que ele fez história lá no Pantanal. Fui de mocassim, cheguei lá, fui apresentado à pesquisadora, né? Que era orientadora desse rapaz. E conversamos. Então ela falou, olha, Paulo, eu estou trabalhando aqui com veados, coatis, lobos e porco monteiro.
e você vai participar de todos esses projetos, né? Me explicou como que era o projeto, que era bastante voltado para contato de doenças entre animais domésticos e silvestres. E eu fui me empolgando, fui achando muito legal. Falei, então tá, professora, tudo certo. Então, quando tiver campo, eu vou. Ela falou assim, não, você já vai hoje. Pessoal, eu tinha levado uma mala desse tamanho, de rodinha, mala de rodinha, pensa, para ir pro meio do mato. Tinha levado algumas camisas, porque eu achei que eu só ia ficar no laboratório, né, e eu queria ficar bonitinho lá. Tinha levado jaleco. E o meu famoso mocassim. Chegando lá no Pantanal, já começamos a fazer a captura de animais, né? Então, os veados a gente fazia atirando com pistola pneumática, né, com dardo anestésico para capturar esses animais. Os coatis e os lobinhos a gente capturava com armadilha e os porcos monteiros a gente fazia captura ativa, né? A gente saía literalmente correndo atrás deles para pegar animais ferais. E era assim. Agora imaginem só a cena. Eu no meio do Pantanal, imaginem o Pantanal aí. Eu no meio do Pantanal, de mocassim, correndo atrás de porco monteiro. Eu virei história, assim, todo mundo tirava sarro de mim, foi muito engraçado, muito legal também ao mesmo tempo, né? Depois disso eu voltei para Corumbá, voltei para Campo Grande, nessa vez eu acho que eu fiquei 2 semanas, daí depois eu retornei de novo para continuar as capturas e daí eu voltei vestido a caráter, né? Um sapato confortável, específico para fazer aquilo, né? Tava com calça jeans, camiseta, né? Tava mais adequado pro trabalho. E foi muito legal, pessoal, porque foi um aprendizado muito grande de algo que eu não fazia ideia que existia. Principalmente essa correlação de doenças zoonóticas de animais silvestres que poderiam passar para outros animais domésticos e passar para o ser humano. Aquilo ali me cativou de uma maneira que eu comecei a ter certeza do que eu queria trabalhar, né? Então, animais silvestres voltados para aquela área de saúde pública que eu já tinha gostado lá desde o início, quando eu fiz um vídeo para vocês falando da minha graduação. Então eu achei fantástico. Fiquei 3 meses seguidos no Pantanal, colhendo material desses animais, fazendo captura, tendo várias aventuras. Se vocês quiserem, eu também conto essas aventuras para vocês do Pantanal em outro vídeo, que senão eu vou me alongar demais aqui. Mas foi muito legal. 3 meses depois, acampado no Pantanal, voltei para Campo Grande, né? E daí eu vi que tinha aberto o processo seletivo para dar aula numa universidade particular, numa cidade do Mato Grosso do Sul do interior, chamada Dourados. E eu comecei, então, a me interessar por aquilo ali, né? Falei, opa, uma oportunidade, né? E eu sei que eu quero ser professor, vou me candidatar para a vaga. Me candidatei, fiz a seleção, passei e comecei a dar aula no 2º ano do meu mestrado, no meio do semestre, a dar aula numa universidade chamada Unigran. Um local assim que me recebeu de braços abertos, os professores muito dispostos a me ajudar a fazer eu compreender o que é ser professor, né? Como é ser professor. E com certeza vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, que vocês vão adorar o meu início, né, na docência. A universidade em si é uma universidade muito familiar, então o tempo inteiro as pessoas estavam me acolhendo, sabe? Nossa, foi uma escola para mim de como ser professor. E daí eu concluí o meu mestrado nesse meio tempo. Depois, pessoal, então já quando estava no final do mestrado, eu já fui fazer a seleção para o doutorado. Eu achei assim muito legal, porque essa professora, essa orientadora da Embrapa, que eu tinha ido ao Pantanal, né? Então ela me convidou para fazer a prova de doutorado, fiz a prova, passei, fui aprovado, também fui aprovado em primeiro lugar. E fiquei muito animado ali com essa nova etapa que eu iria fazer, que seria o doutorado. O doutorado ele foi bem diferente do mestrado, em qual sentido? Eu trabalhei com javali, né? Foi o meu objeto de estudo, continuei trabalhando com doenças zoonóticas, no caso com brucelose, mas ele teve uma outra circunstância, uma outra situação, que é o quê? Eu estava trabalhando nessa época. Então foi bastante corrido, eu tinha que conciliar o meu doutorado junto com o meu trabalho, né? E acabou que eu não fiz disciplinas somente que me interessavam ou que agregariam diretamente para a minha área. Eu fazia disciplina que aparecia no dia que eu podia. Então, assim, se segunda-feira eu tinha livre, eu não dava aula, era a disciplina que eu ia fazer, independentemente da disciplina que fosse. Por um lado, foi bem legal, porque assim, eu acho que trouxe para mim uma visão diferente da medicina veterinária, e não somente a área de atuação que eu estava tendo, né? Então, eu acho que foi válido, foi bem legal quanto a isso. E ao mesmo tempo, pessoal, eu comecei a dar aula de animais silvestres nessa faculdade particular que eu estava trabalhando. Então, assim, eu comecei a unir ali as minhas aulas com aquilo que eu já estava trabalhando, né, com os conhecimentos que eu já tinha, e eu simplesmente fiquei
apaixonado, né? Amei demais o que eu estava fazendo. Então foi um período bastante turbulento, mas muito mais assim pela quantidade de coisas que eu tinha para fazer, né? Que o doutorado exige muito tempo. O meu trabalho eu tinha que me dedicar a ele, né? Eu tinha que montar aula, tinha que aprender a ser professor, então tinha muita coisa envolvida. Mas foi muito gratificante. E nesse mesmo período, quando eu já estava na metade do segundo ano do meu doutorado, surgiu um concurso para professor numa universidade pública, no Instituto Federal Farroupilha, em Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. E eu fui lá e me inscrevi para o concurso. Eu acho que tiveram mais ou menos 120 inscritos para a minha área. Era entre 100 e 120, mas muito mais perto de 120, com certeza. Daí eu fui, me preparei para o concurso, estudei, né? Já estava trabalhando na universidade particular, estava fazendo doutorado, continuei estudando para o concurso, fiz a prova e passei em primeiro lugar e fui chamado. Então eu precisava defender meu doutorado para assumir aquele concurso, né? Então eu peguei todos os dados que eu tinha, já escrevi minha tese, defendi, consegui publicar, né? E foi certinho ali o tempo para eu ser chamado no concurso. E desde então, né, comecei a trabalhar no Instituto Federal Farroupilha, o que foi muito bom, e eu vou falar um vídeo só sobre a minha vida profissional. Depois disso, então, pessoal, quando eu já estava lá no Instituto, veio a pandemia, então tudo começou a ficar online, né? Então eu dava aula online para os meus alunos, então eu tinha uma maior flexibilidade de local, de estar em determinados locais. E nessa época, né, eu estava morando no Rio Grande do Sul, abriu-se um edital também na UFMS para pós-doutorado. E eu falei assim, quero fazer, né? Eu preciso fazer esse negócio. Por quê? Não sei, só queria fazer naquele momento. Então comecei, fiz o processo seletivo, passei, e eu comecei a fazer com uma supervisora de pós-doutorado, que ela é da área de reprodução, uma área que eu não entendo absolutamente nada. Mas ela tinha feito uma proposta tão legal que a gente trabalhou com a integração pecuária-floresta. Então eu consegui integrar, né, os meus conhecimentos de patologista clínico, de animais silvestres, né, dentro de um contexto que era pecuário, né, que é algo que eu tenho muito menos conhecimento. Então foi bem legal, aprendi bastante também, e eu consegui fazer esse pós-doc durante a pandemia, né? Porque daí eu conseguia estar em qualquer lugar para dar aula para os meus alunos e ao mesmo tempo realizar esse pós-doc de maneira presencial, né? Eu ia nas propriedades para fazer esse meu trabalho, então foi bem legal. Então, pessoal, eis que vem a pergunta, né? O que fazer depois de formado? Será que faz uma especialização, uma residência, um mestrado, um doutorado? Você faz o que você quiser, mas no meu contexto eu amei ter feito todo esse ciclo, né? Entrado na residência, ido para o mestrado, depois de fazer o doutorado. Eu acho que eu aprendi muito mais do que se eu tivesse ido direto para o mestrado. Eu acho que eu teria entrado bastante cru no mestrado, né? Só com aquele conhecimento da graduação. Talvez eu não tivesse tido tantas oportunidades como eu tive durante o meu mestrado. Então eu gostei muito desse ciclo evolutivo que eu fui tendo, né? Tanto na questão prática, quanto no meu conhecimento com animais silvestres, né, que é a área que eu atuo hoje em dia e pretendo atuar até me aposentar, se um dia eu me aposentar, né? Então, é muito legal, eu gostei muito. Então, pessoal, vocês vão perceber que são níveis diferentes que trazem para vocês respostas diferentes, né? Você não precisa querer ser professor para fazer um mestrado ou um doutorado, muito pelo contrário, eu acho que te traz uma lição de vida, um conhecimento de profissional que você pode ser quando você faz uma pós-graduação do nível estrito sensu. Então, se você gostou dessa minha história, aproveite, compartilhe essa história com os colegas de vocês, curtam e tudo aquilo que vocês sabem que tem que fazer, né? Mas principalmente seguir o canal. Então eu espero vocês num outro dia para falar um pouquinho mais sobre a minha rotina e no próximo vídeo com certeza vou falar para vocês a respeito da minha vida profissional. Nos falamos, pessoal, e tchau, tchau, até mais!